Para quem não me conhece, meu nome é Arno. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante na minha vida e tenho certeza que vai ser muito importante na sua vida. Quero te falar que ser trader é uma profissão. Quem não sabe o que é trader tem um vídeo aí no card. E eu comparo essa profissão como um esportista de alto rendimento. E nesse caminho que a gente vai surgindo como trader, 98% das pessoas perdem dinheiro, desistem desse mercado. Quero te falar hoje, para você não desistir desse mercado, existem meios e maneiras muito simples e objetivas para você continuar nesse mercado. E se você não tem isso, também eu sei quem pode te dar isso. Quando você cria uma consistência, a maioria dos traders, entre 100, tem outra pesquisa que fala que só 7% consegue ficar no mercado. O que você está vendo aqui é um gráfico. Isso aqui, sinceramente, até uma criança de 7, 8 anos, ela consegue fazer a leitura sobre isso aqui. Porque isso aqui vai para cima, isso aqui vai para baixo. Mas eu vou te falar, eu acho que seja uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na sua vida. Porque você tem que entender vários tipos de coisas. Mas eu que já passei por isso e hoje sou um trader consistente, eu vou conversar com vocês, explicar para vocês uma coisa que realmente fez toda a diferença na minha vida, tanto na minha e para grandes esportistas de alto rendimento que nós conhecemos, sempre tem isso envolvido. E eu quero chamar agora você para trocar um papo. Quero chamar você agora para trocar um papo e falar para você que agora você sabe que trader trabalha no mercado financeiro. Sim, é uma profissão. Como um esportista de alto rendimento é uma profissão. E eu quero te falar que essa profissão que você acabou de tomar sua decisão e você quer executá-la agora, você vai ter que se esforçar bastante, você vai ter que treinar muito para você executar isso. Você pode ver que Ayrton Senna, o maior esportista do automobilismo que o Brasil já teve, um dos maiores do mundo, ele não tinha um talento que, como ele pilota. Ele, tipo assim, vamos fazer uma corrida e você vai fazer sua equipe. Ele seria o último a ser escolhido, porque ele não tinha um talento, mas ele decidiu juntar as energias dele com desejo para chegar até lá. Ele tinha um prazer incrível, porque ele conseguiu ser conquistado por essa coisa suprema, que é o desenvolvimento de todo o espantoso e glorioso potencial humano. Quando ele foi na barra a primeira vez, ele mal ficava de pendurado na barra. Ele não conseguia levantar o corpo. Ele era muito franzino. Não, ele era muito fraco, muito frágil criatura. E o valor dele, pouca gente reconhece. Porque parece que a ideia que se dá é que o Ayrton era um cara com muito talento. Que, aliás, conhecendo depois as pessoas que corriam com ele na Fórmula 3, a gente viu que talvez ele fosse o último no bairro a ser escolhido para fazer kart ou corrida, porque ele era muito ruim. Ele era péssimo piloto. Na chuva, então, colegas diziam que ele chegava sempre depois do último, há muito tempo depois do último. Era a maneira que os colegas deles falavam, porque coincidentemente através dele eu acabei conhecendo todos aqueles que corriam com ele naquele início de carreira. Então o Ayrton não tinha talento nenhum, ele não teve nenhuma facilidade. Não é aquela pessoa que acordou, foi lá e fez a pole position. Sabe por que ele se tornou o melhor corredor que já existiu na chuva? Por causa que toda vez que chovia, ele ia pro autódromo, choveu, partiu Ayrton Senna para treinar, treinar, treinar e treinar. Então você hoje que já entrou nesse mercado e você viu que às vezes você comprou um curso, pagou um curso e você viu que não é estratégia, sim, aquilo que te dá dinheiro. E se eu fosse falar isso para você, que uma estratégia vai deixar você rico, vai deixar com dinheiro, eu seria egoísta comigo e com vocês de sim falar para vocês a ferramenta que eu acho que é mais surpreendente de todas, que é o amor.
Com amor, você supera qualquer coisa. Você pode superar, você pode vencer barreiras, você pode sonhar. E que eu acho que 98% das pessoas que entram nesse mercado, sim, perdem dinheiro e não continuam, no meu ponto de vista, é o amor, não aquilo que vai fazer, mas sim ao amor ao dinheiro. E aí é o que eu vejo que as pessoas têm mais ganância. Eu fui um comerciante durante muitos anos e eu tive comércio durante muitos anos. E nesses comércios, às vezes eu abria algumas lojas do lado e ia trocando de dono. E quando eu via essas pessoas chegar no comércio, nesse mercado, eu reparava que às vezes as pessoas, a maioria delas, como um trader, 98% delas, elas entravam nesse mercado de ser comerciante, assim, fulano tem um carro, fulano tem um celular, fulano tem dinheiro. Então eu vou fazer aquilo que fulano faz, porque até então eu vou conseguir ser igual a fulano. Só que nesse tempo que eu via, as pessoas esqueciam de uma grande coisa, sobre o amor, de ser um comerciante. Essa é a grande diferença da vida. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. Eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava no carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso, né, através de Jesus, experimentar Ele de uma forma mais viva, só melhorou essa condição de força, de energia, de fé. E isso tem sido fundamental na minha vida desde então. Porque com amor você tudo suporta, você tudo crê, você tudo acredita. Você com amor, você consegue ter um casamento, ter uma família, criar seus filhos. Se você não tiver amor, você não vai ter nada. Você fala assim, eu não tenho uma família hoje porque eu não tenho condições de sustentar uma família. A maioria das pessoas hoje que procura divórcio, elas são tudo ricas. Então isso não é questão que o dinheiro vai fazer você ter uma família, mas sim o amor. Isso se encaixa em qualquer área da sua vida que você for praticar. Não importa se você vai querer virar um trader, não importa se você vai querer virar um mecânico, mas se você utilizar, treinar, procurar orientação e treinar e fazer e procurar um entendimento sobre aquilo que você vai fazer, e se você tiver o amor, você de alguma maneira você vai chegar lá. De alguma maneira você vai chegar lá. E eu resolvi falar isso para vocês, porque essa é uma maneira que eu acho mais fantástica da vida. É a maneira que eu compreendi, que serviu para mim no mercado financeiro, que não é em torno da técnica, mas você vai precisar dela. Não em torno do seu cálculo, do seu risco, mas você vai precisar dela. Mas sim, o amor de eu fazer aquilo com perfeição. Vou ensinar muitas coisas ao amor que eu tenho de praticar isso. O amor de eu fazer isso. E eu vejo traders, você agora trader que no exato momento você não deu certo, você perdeu o seu dinheiro. Talvez porque as pessoas elas não te falam que você vai ser um atleta de maratona. Tem a mentalidade, criar o talento com a sua gestão de risco. Você não vê nenhuma pessoa bem-sucedida falar assim, eu fiz isso por causa do dinheiro. Não, eu fiz isso por causa do amor. Amor que eu tenho essa profissão, amor que eu tenho sobre isso. Eu acho que se você tomar essa atitude e fazer a pergunta para você mesmo, existe amor nisso que eu estou fazendo? Você vai procurar achar sua identidade, o seu propósito no amor. Mas eu não tenho amor. O amor só quem te dá é Deus.
E esse amor através de Deus vem através do seu Filho, Jesus. Então eu quero compartilhar com vocês agora o que Paulo, em 1 Coríntios 13, falou. Uma das mais belas mensagens da Bíblia é a carta de Paulo aos Coríntios, que fala do amor. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um gongo ou o som de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé a ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu desse aos pobres tudo que tenho, e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é muito paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de menino. Agora que já sou homem, não tenho mais essas coisas de menino. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, um espelho embaçado. Mas chegará o dia quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo neste momento o interior do meu coração. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Eu acho que nessa profissão você não consegue obter ela sem amor. E a maioria das pessoas perdem dinheiro nesse mercado porque elas não praticam com amor. Elas não têm amor, porque sem amor nada existe. Sabe o que eu acho muito engraçado? Que todo mundo tem que ter uma profissão. Paulo teve a sua profissão, Jesus Cristo teve a sua profissão. Mas o que eu acho fantástico nisso é que Jesus Cristo ele pratica essa profissão até hoje com muito amor. Ele pega essa coisa sem forma, bruta, tosca e transforma. Aquele forte abraço.